Entenda a linhagem Targaryen de uma vez por todas, começando por Aegon o Conquistador até a nossa diva Daenerys. Aegon não foi o primeiro Targaryen em Westeros, mas ele foi o primeiro rei. Ele também foi o primeiro a sonhar com a canção de Gelo e Fogo que desenrola na Dany. Então, antes de mais nada, vamos do zero. A gente tem que começar com o Aegon Conquistador, claro. E ele é o Aegon I, já que a gente também tá contando aqui os reis dessa dinastia. Os Targaryen repetem muito o nome, mas só ganha númerozinho quem virou rei. Então vocês vão ver outros Aegons aqui, outros Daenerys, sem números. Continuando, a gente sabe que os Targaryen têm essa mania, né, esse jeitinho, de casar entre si. E o Aegon não casou somente com uma irmã, mas ele casou com as duas. Então, com a Visenya, ele teve o Maegor, e com a Rhaenys, ele teve o Aenys. E aí, o Aenys, ele foi rei, tudo certo, casou com uma prima, Velaryon, e ele teve os seguintes rebentos: Rhaena, Aegon, o primeiro filho homem é sempre Aegon, Viserys, Jaehaerys, vamos deixar só Jaehaerys, porque é muita gente, mais uma linha aqui, Alicent e Vaela. E aí, por que começa primeiro com o Aenys? Porque o Aenys nasceu primeiro. Só que o Maegor também queria ser rei. E aí ele foi lá e usurpou o trono dos sobrinhos. Olha que legal. E numa guerra de roubar o trono do amiguinho, você tem que matar o amiguinho que pertence o trono, né? Então nessa, Aegon e Viserys rodaram. O trono sobrou pro Jaehaerys, porque o Maegor morreu sem filhos. Ou seja, toda essa pataquada pra linhagem tem que voltar pra Rhaenys de qualquer jeito. E aí o trono sobrou pro Jaehaerys, a gente já tem a carinha dele em A Casa do Dragão. Ele se casa com a irmã Alicent, e aí, meu bem, eles têm nada menos do que 13 filhos. 13 filhos, nenhum vira rei, quer ver? Vamos lá. Aegon, Daenerys, Aemon, Baelon. Aqui eu acho que eles já estão inventando o nome, né? Porque Magael, vamos deixar só Meg. Sierra, é importante esse nome, guarda aí. Aí mais filho pra cá. Por que ninguém vira rei disso tudo de filho? O Aegon e a Daenerys morrem ainda na infância. Aemon e Baelon morrem na vida adulta, mas eles morrem antes do pai. Daela é mulher, não pode. Magella é mulher, não pode. Vaegon renuncia ao trono pra ser mestre na cidade dela. Seara é renegada do trono, mesmo se pudesse, ela é mulher. Visserra é mulher, Gael é mulher. Quer dizer, a vida de Westeros seria muito mais fácil se mulher pudesse ser rainha e acabou. E aí você olha pra cá e fala, Carol, fudeu, não tem mais herdeiro. Calma. Aemon, antes de morrer, casou com uma belíssima Baratheon, que agora eu não estou lembrada o nome, teve Rhaenys. Porque o nome deles tá tudo em roxinho, vamos deixar roxinho. Ele teve a Rhaenys. E a única coisa pior pros Targaryen do que uma mulher reinando seria perder a hegemonia do trono. Então eles falam assim, nesse caso, Rhaenys, o trono é seu, segura aí que assim que o velho Jaehaerys morrer, você pode pegar o trono. Só que Baelon casou com a Alyssa, certo? Também antes de morrer. E aí, o querido teve filhos homens. E é aí que a Rhaenys perde, né, coitada? Não tem como. O Viserys e o Daemon. E aí, gente, na série somente, tá? Antes que alguém venha aqui me massacrar. Reza a lenda que o Baelon também teve um bastardo chamado Olf, que eu esqueci de imprimir a foto. E aí, aproveitando nomes que eu esqueci, a Seara, que foi renegada, somente na série, ela é atribuída como mãe do Rio. E aí eu tô destacando aqui as sementes de dragão que acabam virando nobres por causa da guerra, da dança dos dragões e blá blá blá. Só pra não passar batido, né? Enfim, quando o pequeno conselho vê que agora tem um homem na disputa do trono, eles simplesmente deram o trono pra esse homem. Então, Viserys é o Viserys primeiro, porque ele vira rei, ele se casa com a Aemma e eles têm a Rhaenyra. Mas aí, como eu disse, o pequeno conselho de Westeros prefere qualquer coisa ter uma mulher no trono. Então eles encheram o saco do Viserys até ele casar de novo. E lá vai Viserys casar com... Opa! Fotinha errada da Alicent. Essa é a Alicent. Lá vai o Viserys, então, casar com a Alicent. E ter muitos rebentos. 4, na verdade, né? Aegon, o homem, o primeiro que tanto queriam. Aemon, que vai infernizar a família. Rhaelena, eu acho que, na verdade, a Rhaelena é depois do Aegon. Eles são gêmeos, logo assim. Não me lembro. E o jovem Daron. Só que eu botei essa linhagem aqui só pra dar uma olhadinha neles. Porque essa linhagem aqui flopa, ela não segue. Apesar da Rhaenyra ter uma morte horrenda e humilhante, a linhagem que vence é a dela. Aliás, eu vou puxar a linhagem dela pra cá, porque eu tô ficando sem espaço nessa lousa. Eu tô ficando desesperada. Então vamos lá. Rhaenyra com o Laenor. Aí de quem disser que essa cria não é dele. Ace, Luke e Joffrey. Morre antes da mãe, morre um pouco depois da mãe. Mas a mãe casa de novo, né? Com o Daemon, ela vai ter o Aegon, terceiro, e o Viserys, certo? Assim, o Aegon, ele ganha um numerinho, ele vira um terceiro, porque esse aqui era o Aegon segundo, certo? E aí ele até tem filho e tudo mais, só que a linhagem dele flopa, não vai pra frente. Então sobra pro Viserys, que vira o Viserys segundo, porque o vô dele...
É o Viserys primeiro. Continuando, vamos tentar fazer uma linha reta aqui. O Viserys segundo vai ter 3 filhos. Os netinhos da Rhaenyra. Nossa, tá muito torto. Calma, vamos lá. O Aegon IV, que sim, vira rei, mas vai dar um trabalho, menina. A Naerys e o Aemon. Esses dois aqui, eles vão casar. E eles vão ter Daeron, que se torna Aegon II. Eu nem lembro por que ele é o segundo, peraí. Ah, é porque o Aegon III, ele tem um filho que chama Daeron. Aí tá vendo como é ruim pular a geração só porque a geração não teve mais linhagem? Enfim. Ele tem um filho que chama Daeron, e é o jovem dragão, e aí ele vira rei, mas isso aqui não funfa. Então, enfim, o Daeron que vem depois do Viserys é o segundo. Isso sou eu tentando reduzir isso aqui pra caber, entendeu? E por que tem que caber? Aqui a gente tá entrando no Cavaleiro dos Sete Reinos, tá? Então aqui a gente tem House of the Dragon, aqui é o Cavaleiro dos Sete Reinos, esse é o rei que tá em ativa em o Cavaleiro dos Sete Reinos. Os filhos deles são Baelor, que eu pedi a foto aqui do querido da minha bagunça, mas é aquele coroa gato moreníssimo de o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque aqui eles já estão se misturando com os Martell, tá? Lá de Dorne. Depois tem Aerys, depois tem Rhaegal, e depois tem... Ai, meu Deus. Aekar. Baelor morre antes de virar rei. Aerys abre mão do trono pra estudar na cidadela. Rhaegal, saúde frágil, morre cedo. Vai sobrar pro Maekar, que vira o Maekar primeiro. Este querido aqui, tá? Aqui fica interessante. Daeron, o príncipe bêbado. Aerion, o príncipe meio maluco da cabeça. Aemon, lembram dele? Pois é. E Egg, o querido. Morre antes do pai. Abre mão do trono e vai pra muralha. Voluntariamente. Opa, me enganei. Na verdade, ele abdica do trono pra poder ser Maester e depois, com a idade, ele vai pra muralha. Segue o baile. Sobra pro pobre do Aegon V, que teve os seguintes filhos: Duncan, Jaehaerys, Shaera, Daeron e Raelle. Certo? O Duncan abdica do trono por amor. É uma longa história, tá? Jaehaerys e Shaera se casam. Ah, claro, Jaehaerys vira rei, né? É o Jaehaerys II, tá? Para ter Aerys e Rhaella, que... Aí, gente, o bicho fica louco, tá? Vamos puxar pra cá pra gente colocar as fotinhas aqui. Porque ele vai ter Rhaegar, Viserys e Daenerys. Chegamos na diva. Ou seja, este querido aqui é o Rei Louco. Só um detalhe que eu esqueci de apontar. A série meio que apaga ou mistura essas duas gerações aqui, tá? O Egg realmente tem o Duncan, que é uma homenagem, o nome é uma homenagem ao Duncan o Alto. Só que, na série, o Aegon, o Egg, também é pai do Rei Louco, fazendo dele avô da Daenerys. Como sabemos, Rei Louco sofre um golpe e é morto por Jaime Lannister. Rhaegar morre antes de ser rei. Viserys chega até a se chamar de Viserys III, mas ele tem esse mérito? Acho que não. E Dany é a primeira de seu nome, certo? Ela só não sabia que o irmão casou com Lyanna, portanto o filho é legítimo, segundo a série. E eles tiveram Jon Snow, esse sobrinho de Dany, e também um Queenslayer. E acho que é isso, amores.